Dando aqui, então, a entrada da Vera Felipe, do Museu da Moda do Têxtil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é uma grande especialista sobre rendas, né? Ela estudou esse tema no seu mestrado e doutorado, e estou esperando aqui que ela entre para a gente começar a falar sobre essa coleção que existe nesse museu, sobre todos os seus estudos sobre a renda, né, historicamente falando. E a gente vai falar sobre o estudo dela no mestrado e doutorado e todo esse universo, né, das rendas, que é, na verdade, bastante antigo. A gente vê sempre nos estudos da história da moda, né, sempre um material muito requintado, e a gente conhece muito pouco, né, apesar da gente também ter aqui no Brasil. Boa tarde, Flávio, tudo bem? Simone, Laura, que bom que vocês estão por aqui. A ideia desse perfil é realmente ficar em contato com todo mundo que gosta dos estudos sobre esse tema, dos acervos, das coleções, né? Que bom que vocês estão seguindo. E a gente teve que selecionar um pouco os assuntos, porque é um universo muito grande, né? Ela tem todo um estudo da parte histórica da renda, né? E também como esse trabalho artesanal se desenvolveu aqui no Brasil. Nós temos alguns estados que são polos muito ricos de produção de renda, mesmo sabendo que essa produção está diminuindo, né, porque é um ofício manual que não está sendo passado de geração para geração, em função de vários motivos, mas é muito importante esse tipo de trabalho aqui no universo da moda brasileira. Vamos ver se agora ela consegue entrar. Acho que agora vai dar certo. Finalmente! Gente! Pois é, assim mesmo. A gente está aqui nessa loucura que é a pandemia, e além de professoras, agora nós somos youtubers, nós somos editoras, então produtoras, tudo isso de uma vez só. Gente, estava tudo ensaiadíssimo, mas, né, acontece. Estou aqui, gente, estou aqui. Tá ótimo. Super bem-vinda, Vera. Se você puder enquadrar um pouquinho mais para baixo, assim ficou melhor. Claro que depois você pode mexer de acordo com o que melhor assim? está mostrando aí. Tá ótimo, Vera. Então, eu vou começar aqui essa live, né, conversando sobre renda com a professora Vera Felipe. Muito obrigada. Foi um grande prazer assim, conhecer seu trabalho e saber que temos pessoas tão especializadas nesse tema, né, que é um tema tão delicado, tão importante, aí na história da moda, na produção também da moda, né? Então eu vou, enfim, eu falei um pouco, né, do seu trabalho, mas Sim. Eu vou deixar que você, claro, se apresente, como você teve interesse por esse tema, toda essa trajetória aí do seu mestrado e doutorado até a formação desse Museu da Moda e do Têxtil em Porto Alegre. Sim. Bom, Manon, então, desculpa ali essa confusão do começo e muito obrigada pelo convite, né? Até fiquei um pouco nervosa, mas acho que vamos lá. Eu praticamente desenhei um roteiro de uma fala aqui, porque eu já estou estudando rendas já fazem 9 anos, né? Desde 2011. Então, é muito conteúdo acumulado e na hora de falar assim, do assunto, eu realmente gosto de ter um norte, né? Para tentar deixar as coisas de forma bem objetiva para as pessoas. Então, eu vou falar rapidamente, se alguma coisa não ficar clara, tu me interrompe, tá? Então, assim, como é que eu entrei nessa história? Eu entrei em 2011 por conta da minha dissertação de mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E foi um mestrado na área de design, né? Que foi justamente para estudar um acervo de rendas que foi doado para a universidade. Então, assim,
até aí, tá? Então, lá por 96, mais ou menos, eu comecei nesse universo dos têxteis, porque eu tinha um ateliê de criação de tecidos em área artesanal. Logo depois eu fui também para a indústria têxtil, onde eu também adquiri muito conhecimento da parte técnica, também da parte propriedade de fios, processo de fiação, processo de tecelagem. Então, trabalho manual, o trabalho na indústria. Em 2007, eu comecei a fazer rendas manuais, uma renda de agulha. Em 2011, eu caí na academia para estudar a coleção de rendas. Então, se eu entrei no mestrado com uma proposta de trabalhar esse acervo com uma contribuição para o design, porque, afinal de contas, eu estava no programa de design, né? Então, logo ali no início também já se deu uma questão, como as rendas estavam numa caixa, surgiu a questão assim, Vera, como lidar com esse material, que estava aí todo dobradinho, guardadinho, e eu não sabia nem como mexer, e não botei a mão, lógico, né? E então, A primeira coleção era da sua família? Não, era da Lucínia Maier, do Rio de Janeiro, aí do Rio de Janeiro. Sim. Essa foi a coleção que foi doada para a universidade, né? Então, por conta disso, eu recorri a Tereza Cristina, do Museu do Ipiranga, né? Para saber como lidar com esse material. E foi aí que eu fiz um estágio com ela, lá em São Paulo, justamente para tratar essa questão da higienização, do acondicionamento, que seria o primeiro passo nesse processo. Só que o que acontece? Num programa de mestrado que dura só 2 anos, eu não teria como fazer toda essa atividade no acervo, né? E ainda escrever a dissertação, que era voltada para o design. Então, a partir dali, eu iniciei uns trabalhos iniciais na parte de higienização, e, na verdade, o foco ficou em praticamente, se não me engano, 4 itens da coleção. Tá? Mas, para tratar desses 4 itens da coleção, eu tinha que entender de todo um universo das rendas. Rendas manuais, rendas industriais, e comecei a fazer a pesquisa teórica. E logo de cara eu me deparei na falta de bibliografias aqui no Brasil. Isso foi uma surpresa para mim. É claro que tem muita produção, muito material escrito, né? Enfim, de pessoas que pesquisam esse nível de mestrado e doutorado, mas eles são muito focados, assim, ou na renda de bio, ou na renda renascença, ou na produção de determinada região. E eu precisava, como naquele acervo tinha itens assim, tudo quanto era técnica e dos processos mesmo, os industriais, assim, dos mais variados, eu precisava entender de todo o universo. Né? Sim, claro. E foi aí que eu comecei a ir buscar esse material, esse conhecimento todo em livros, em sites de museus internacionais. E aí eu comecei a descobrir um universo que me deixou um misto de encantamento, curiosidade, porque eu me deparei com a questão histórica, começar pela questão histórica. Aí tu começa a pesquisar e descobre que a renda iniciou lá praticamente no século XV, século XVI. Sim. De lá para cá, muitas histórias sobre as rendas. Porque hoje em dia ela entra como um adereço na decoração, um adereço na roupa. Só que na pesquisa eu descobri que isso valia muito dinheiro. Era importação, exportação, produção de rendas era um assunto que era, por exemplo, um assunto que o ministro da Economia de países lidavam. Né? Que as rendas constavam em inventários da nobreza. Começa um monte de perguntas vem em mente e começa a adentrar neste tema, né? Então, até tem uma passagem interessante, falando dos livros, tá?
É claro que eu foquei principalmente nos livros da Pat Earnshaw, porque foram os livros assim, que eu considerei mais completos, né? E tem aqui 3 livros dela, e porque ela abrange assim, todas as técnicas dos 2 processos, industriais e o processo industrial e o processo manual. Então, assim, mesmo nessa parte histórica, até tem um texto que eu escrevi lá no meu blog, está também na minha dissertação, por exemplo, da renda Leisson, que foi uma renda super importante. Eu acho assim, eu ia te pedir para deixar essa um pouco mais adiante, porque essa eu acho que é a mais complexa, né? Tá. Mas se você puder falar um pouco desse histórico da renda, assim, resumidamente, a importância que ela teve nessas cortes europeias e depois como ela chega ao Brasil, enfim. Mas eu acho que é interessante todo esse histórico, até para as pessoas terem essa dimensão do valor que ela tinha desde, não sei, século XV, mais ou menos desde o Renascimento, né? E claro que os nobres proibiam que as outras classes sociais usavam, então tinham os éditos suntuários que faziam essa distinção social muito severa. Então, se você pudesse começar por aí, porque depois eu vou querer perguntar e comentar algumas coisas dessa Alençon, que é a mais complexa, né? Impressionantemente difícil, né, para poder fazer essa renda, pelo que eu entendi. Bom, essa coleção da Lucy que você falou tinha em torno de 201 peças, é isso? Exatamente. Essa primeira, né? Exatamente, tá. Processos industriais, processo industrial e manual. Tá, e também eu vou falar aqui com os seguidores e a gente vai depois colocar as imagens tanto desses livros, dessa bibliografia, e já estão perguntando aqui também se você vai mostrar alguma renda, porque a gente está com essa limitação aqui da live, né? Então, não sei se você quiser virar o seu celular para mostrar como a gente fez no Museu Imperial, também não tem problema. Então, já estão perguntando, querem ver renda aqui. Tá, só que assim, essas rendas, elas estão no Museu Moda e Têxtil, que está na URGS, que por enquanto está fechada por conta da pandemia. Então, eu vou deixar o link também para as pessoas que quiserem entrar, que é www.urgs.br/MMT, Museu Moda e Têxtil, tá? Então essa coleção, então, já está digitalizada, Vera? Totalmente digitalizada, porque, então, eu vou só dar sequência a um raciocínio anterior, a questão de que eu tratei ela no mestrado, né? Quando eu cheguei no mestrado, terminamos o mestrado, que foi só em dois anos, claro que tinha toda uma atividade para ser feita nesta coleção. E foi aí que eu entrei com o projeto para dar continuidade no tratamento destes itens e também como uma forma de salvaguardar e disponibilizar todo esse conhecimento, surgiu, então, o Museu Moda e Têxtil. Então, nos 4 anos de doutorado, aí sim, foi possível fazer toda a higienização, todo o acondicionamento, todas as fichas de todos os 201 itens. Então, eles estão já disponíveis, porque esse museu ele já surgiu com uma ideia de ser um museu, só um museu digital, porque a URGS, até o momento, ela não tem um espaço físico para mostrar. Então, ele já surgiu com essa ideia. No futuro, se for possível, ele vai se remodelar, mas, por enquanto, fica como online. Então, todos os itens estão no site do museu, e com toda fotos e descrição, até você não perceber que a descrição de alguns itens ele tem assim, um apelo técnico um pouco mais forte do que o histórico, até por conta da minha própria trajetória, né, de ter uma tendência mais para o lado mais técnico dos objetos, né? Então, a descrição de fios, a descrição de como foi o processo de produção. Então, logo que finalizou o doutorado, já que foi em 2018, este site já foi para o ar. Tá? Então, ele está desde 2018.
Claro que nesse meio tempo também muitas pessoas fazem contato no sentido de querer doar material, né? Porque a gente vê que tem muita gente que tem material guardado e com interesse de doar para a universidade, né? Sim. Então, assim, é um museu universitário e por enquanto não, porque tratar de 201 peças é bastante coisa, mas tem essa coleção da Lucine Mar, tem alguma outra também que faz parte do acervo hoje? Outras também que vocês aceitaram ou por enquanto só essa? Lá tem, por enquanto, no site do museu, de objeto físico é só a coleção da Lucy, e tem também de 2 eventos que ocorreram aqui, que é o Fashion Revolution, de 2 anos, se não me engano, 2016 e 2017. Então, lá tem fotos e vídeos. Por enquanto, são esses os objetos que tem. Tá ótimo, então. Mais alguma dúvida nesse sentido do museu, Manon? Por enquanto não, é que eu estou lendo aqui as perguntas e já estou passando para você. Já falaram que entraram aqui no site, que já acharam lindo, que é uma inspiração para os projetos deles. Então, está sendo tudo online aqui, está sendo bom. Se você quiser mostrar imagens de livros, também fique à vontade para falar da parte histórica. Não tem problema nenhum, é uma live realmente bem dentro das possibilidades que a gente tem. Então, como eu estava falando, né, no século XV, XVI, mais do XVI, XVII, XVIII, as rendas teve assim um sentido sempre ascendente de importância na economia, enfim, né, nos usos. Porém, com a Revolução Francesa já teve toda uma reviravolta nessa situação, porque daí os ornamentos saíram de cena. Só que muitos países da volta exportavam rendas também para a França. Inclusive, tem uma passagem que eu li esses tempos que 12 mil rendeiras da Bélgica ficaram sem emprego no período da Revolução Francesa. Então, justamente, como a renda tinha uma importância econômica muito forte, há muitos registros desses números, né? Sim. Porém, depois lá de 1804, quando Napoleão torna-se imperador, ele retoma ali alguns luxos do passado, inclusive 2 técnicas de renda são assim as únicas que podem entrar na corte, porque ele também não admite, ele não quer mais saber de rendas importadas. Sobre importação, eu só queria fazer uma passagem que está no livro da Delia Echeverry. Ela menciona aqui, mas também está no livro da Palliser, que é um livro de 1869, que inclusive tem na internet, tá? Um livro que está disponível na internet sobre a história das rendas. E ela diz que, tem uma passagem muito interessante assim, sobre importação, que cães eram treinados para trazer rendas da região de Flandres para França. E tem até números sobre isso. Quer dizer, entre 1820 e 1836, 40 mil cães foram pegos fazendo essa... O contrabando, o bom contrabando aí. Teve um período também em que se pagava por cada cão morto que tivesse fazendo esse tráfico de rendas. Então, são histórias muito curiosas dentro de todo esse universo, né? Inclusive, também os adornos de rendas que tinham uma facilidade de ser roubados, principalmente quando as mulheres estavam nas carruagens. Então, não teve um período que se adotou que as mulheres ficaram sentadas contra os cavalos, me faltou a expressão aqui, e não de forma desprotegida, que era para evitar que algum chapéu, algum adorno de renda fosse roubado. Então, tem muitas histórias nesse sentido, né? Eu ia repetir essa última história, porque você ficou congelada um pouquinho. Então, não deu para a gente entender da carruagem que você estava contando, né? Tá, então as mulheres que usavam algum adorno de rendas, elas normalmente, quando sentavam nas carruagens, elas ficavam de costas para os cavalos.
Porque se elas ficassem num outro sentido, elas ficavam desprotegidas e tinham ladrões que roubavam chapéus e adornos. Então, são histórias assim muito curiosas. E o que ocorre também, né? No século XVIII, até as rendas continuam tendo alguma importância, só que logo em seguida, ali no século XIX, já tem a parte da industrialização das rendas. Algumas já começam a ser imitadas de forma mecânica já em 1700 e pouco, né? No século... Depois já entramos praticamente no século XX, que tem as guerras, e as mulheres vão trabalhar nas fábricas, vão dar um jeito de trabalhar com a agricultura. Então, este fazer manual, principalmente, que era das mulheres, eles deixam de ser produzidos. E aí que entram os museus também nessa história, como forma de proteger muitas das técnicas. Porque, como as mulheres não produzem mais da forma que produziam antes, os museus, né, se tornam local de salvaguarda destes objetos e dos objetos em si e também das técnicas. E algumas rendas se tornam, sim, muito valiosas, né? Então, Vera, vou te interromper só para fazer duas perguntas que eles estão passando aqui. Primeiro, a Maria de Fátima queria saber qual o título da sua tese de doutorado. E a outra pergunta é sobre esse livro que você falou de 1860. Está aqui, o Flávio Bragança já colocou: Museu, Moda, Texto, Fonte de Preservação e Pesquisa Digital. Ok, obrigada, Flávio. E sobre esse livro de 1860, qual o nome? Estão perguntando aqui também. Tá, o nome... Depois a gente já fala Napoleão de novo. Você tem alguma imagem dessa renda Alençon para mostrar para eles em algum livro? Porque é uma loucura o processo, né, de fabricação. O processo tem aproximadamente 10 etapas e para fazer 1 centímetro quadrado leva em torno de 7 horas. Aí, pessoal, eu queria comentar que no meu blog tem um texto chamado assim, A Renda das Rainhas e a Rainha das Rendas, e ali tem uma referência de uma instituição francesa que salvaguarda todo esse conhecimento, detalha o passo a passo da confecção desse processo. Eu não vou descrever porque a gente vai demorar muito, senão, né? Mas então, pelo menos ali é uma fonte que depois alguém pode me mandar uma mensagem, se não ficou claro por aqui, e eu passo direitinho a referência, porque é um processo muito interessante. E ao final ainda, tem uma forma em que eles fazem uma espécie de um achatamento na renda, e eles usam como ferramenta uma garra de lagosta. Quer dizer, são muitos detalhes envolvidos nessa técnica. Eu achei muito interessante também, quando você me passou aquele estudo que você fez sobre essa renda, porque as pessoas demoravam de 7 a 10 anos aprendendo a fazer a renda. É isso, né? Então, era uma coisa realmente exclusivíssima. Então, a nobreza devia proteger as 7 chaves, isso. E o que eu acho mais interessante, como em outros episódios também, que a gente sempre fala na história da moda, que com a Revolução Francesa acabaram-se os éditos suntuários, e a gente vê que com o Napoleão, ele não usa mais a palavra édito suntuário, mas ele vai colocando algumas normas, vamos dizer assim, e vai voltando, né, a utilizar todo esse prestígio em relação ao universo da moda. A renda chama Alençon. E justamente quando então, ele é... Sim, você até falou que em 1804, né, a gravata que ele usa ali foi feita dessa renda, né? Quer dizer, então esses privilégios vão voltando discretamente a partir desses decretos, que não são mais os éditos suntuários, mas a gente vê que a moda sempre esteve aí regrada, manipulada, enfim, contrabandeada, como você falou agora há pouco, né, por cachorros, que é uma coisa assim que realmente eu não sabia desse episódio. Então, se você quiser falar um pouco dessa renda Alençon, ou, enfim, mostrar alguma imagem, ou a gente manda depois aquelas imagens também que você
tem, né? Como você achar melhor. Tá. E as pessoas estão perguntando também quais as rendas que vieram para o Brasil e são desenvolvidas aqui. Eu acho que a Talenson não veio, né? Porque a pessoa precisa de 7 a 10 anos para aprender a fazer a renda, né? E depois o manuseio é todo um trabalho artesanal. E para finalizar, eles finalizavam com a pata de lagosta. É isso. Deu uma cortadinha, mas eu acho que eu peguei, tá? Então eu vou falar só um minutinho sobre a renda da Lençol. Realmente ela não veio para o Brasil. A questão da renda no Brasil até tem em 1948, Arthur Ramos e a esposa dele, ele estudava as rendas de Bill no Brasil, e ele fez uma passagem nesse livro que chama-se alguma coisa como A Aculturação da Renda de Bill. Ele escreveu lá em 1948, e ele era um pesquisador, assim, colecionador, porque a coleção dele e da esposa, que tem 1.700 itens, estão lá no Ceará. E ele escreve que realmente aqui no Brasil não se sabe muito sobre rendas, como elas vieram exatamente, quem trouxe, quando trouxe. E talvez isso se justifique até pela forma de ensino, que não existia um ensino formal de nenhuma das técnicas, né? Porque tem várias técnicas que são produzidas no Brasil. Bilro, Renascença, a irlandesa, singeleza, frivolité, Nhanduti, das manuais, né? Então tem uma série, mas pouco se sabe de como elas chegaram até aqui. Inclusive até nesse livro da Echeverry, da Délia, tá? Encarres, História e Identificação, ela comenta que a situação em Buenos Aires era um pouco diferente, porque lá tinha uma escola que ensinava a renda de bilros. Esse curso levava em torno de 3 anos e estava vinculado ao Ministério da Educação. Então, era um ensino formal e documentado, pois que aqui no Brasil a situação é totalmente diferente, né? Então, sim, quer perguntar alguma coisa, mas não, tá bem. Eu ia falar sobre essa coleção do Arthur e da Luísa Ramos, que é uma coleção também muito importante, né? Que tem em torno de 1.700 itens e que ela hoje está no Ceará, isso, é isso? Mesmo. Ele pertence à Universidade Federal do Ceará e está disponível para visitação na Casa José de Alencar. Sim, na Casa de Alencar, é isso mesmo. Eu gostaria de mostrar um livro que é de uma pesquisadora que esteve envolvida nessa coleção do Arthur Ramos, que é a Valdelice Girão. E o livro é Renda de Bilros. Gente, esse livro eu comprei uns anos atrás e ele é fabuloso, porque ele traz os pontos das rendas de bilros, os nomes, deixa eu ver se eu pego uma... Aqui. Ele é todo... A gente vai colocar a bibliografia depois, para quem está perguntando aqui, tá? Pode deixar. Então desculpa, eu te mostrei, mas pode mostrar o livro, a gente tem tempo aqui, fica à vontade. Tá. Então, eu acho legal que esse livro aqui é o livro mais completo. Eu quero abrir uma página que seja mais colorida para vocês darem uma olhada nos pontos, né? Porque esse livro é muito... Para quem estuda a renda de bilros, ele é muito bacana porque ele é bem detalhado, sabe? Com nome de pontos, com imagens. E é um livro bem, você pode ver, bem grande, né? Depois eu deixo também essa referência. E aqui nesse... Falando assim, Vera, também é interessante falar que é uma renda usada também pela nobreza europeia aí desde o Renascimento, né? Também, porque os autores eles não entram num consenso de qual que surgiu primeiro, se a renda de bilros ou a renda de agulha. São as duas principais técnicas, né? Mas como disse a Beth Earnshaw, é uma atividade que não vai levar ninguém a lugar nenhum, porque não há registros. É uma discussão... Não há registros de qual chegou primeiro e onde, né? Mas, assim, as rendas de bilros, elas foram muito usadas para adornar os rufos. Muitos eram feitos de linho, né? E em alguns era renda de agulha e outros a própria renda de
de bilros. Então, a renda de bilros aqui no Brasil, a gente tem um pouco mais de familiaridade, porque tem muitos polos de produção, tanto no Nordeste quanto em Santa Catarina, que é bem interessante, né? Mas o aprendizado da técnica também eu acho ele bem complexo. Normalmente, ali em Santa Catarina, eu já conversei com várias rendeiras, elas, é uma unanimidade, assim, elas aprenderam a fazer a renda quando eram criança. 5, 6 anos, 7 anos, 8 anos. E até como uma experiência para entender a movimentação dos bilros, eu fui fazer umas aulas para entender aquilo. E realmente, gente, é bem difícil. Assim. É bem difícil. Então, é um fazer que vai passando ali de mãe para filho, né? De geração para geração. E a gente acompanha um pouco que está cada vez menos, né, essa tradição aí de ser passado de mãe para filho, até porque é pouco valorizado esse tipo de artesanato manual aqui no Brasil, e as meninas mais novas querem trabalhar em outras coisas, não querem seguir como rendeiras. Então, você fez também um mapeamento muito interessante, né, dessa produção de rendas aqui no Brasil. Se você quiser falar um pouco disso também, né, eu acho que é bem interessante, né? É um mapa, não sei se vai dar para ver aqui, que está na minha tese, na minha dissertação de mestrado, como ele foi feito lá em 2000 e defendido em 2013, então talvez precise de alguma atualização aqui. Mas predominantemente, né, vocês percebem que a produção de rendas, ela se concentra no litoral, a renda de bilros, ela aparece em vários estados, a produção industrial, que eu acho que também é válido nesse estudo, ela aparece só em 3 ou 4 estados, que é Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e uma no Nordeste, não estou enxergando aqui, mas aparece. Mas, e o que predomina é a renda renascença e a renda de bilros, sendo que a renda renascença ela já é produzida com a técnica de agulha. Predominantemente são essas duas, né? Frivolité também é uma técnica que se... Não, pode continuar. Tá. O frivolité é uma técnica também que aqui no Rio Grande do Sul tem um polo no interior do estado, tem outro polo de produção. Quando eu digo polo de produção, nem são às vezes muitas rendeiras, mas é que de alguma forma elas aparecem, assim, ou na internet, ou assim, até mesmo de as pessoas me comentarem e eu ir verificar, que tem grupos de algumas rendeiras, né? Mas não tão forte como, por exemplo, a renda de bilros, tanto em Santa Catarina quanto no Nordeste. E no Nordeste tem uma renda que é muito importante, que é a renda irlandesa, né? Que ela é, o modo de fazer é tombado pelo IFAM. Então, essa renda, ela se difere da renda renascença, por exemplo, ela também é uma renda de agulha, assim como a renascença, mas são outros materiais, por exemplo, ali é empregado um cordão de seda, que é o que mais se destaca nessa renda, né? Enquanto que na renascença é um lacê de algodão. E na renda de bilro, normalmente se trabalha com, por exemplo, fios de algodão, é o que eu vejo as rendeiras trabalharem, né? E a questão, tem também uma renda que é muito comum no Nordeste, que é a renda filé. Só que a renda filé ela tem uma curiosidade com, por exemplo, as rendas filé que tem na coleção da Lucine Meyer que eu estudei. Essa da coleção Lucine Meyer, que deve ser do início do século XX, mais ou menos, as rendas filés ali são feitas com fios bem finos e a renda filé se caracteriza por ter um quadriculado. E o quadriculado dessa renda mais antiga, ela tem assim, ó, milímetros. Enquanto as que são produzidas hoje em dia, né, são com fios mais grossos e o quadriculado um pouco maior. Isso se justifica até pela necessidade de se produzir com mais rapidez, comercializar, né? Então, isso facilita o processo de produção. Alguma dúvida? Você colocou aqui nessa pesquisa também, tem uma diferença grande nessa produção, nessa distribuição dessa produção aqui no Brasil, que 53% dessa produção é do Nordeste
21% do Sudeste e 16% no Sul, né? Então, com esse olhar assim, histórico, você acha que isso predominou mais na região Nordeste, por ter alguma característica da imigração? Enfim, como que isso tem um potencial muito maior nos estados do Nordeste do que do restante? E alguns não têm, na verdade, produção nenhuma de renda, né? Se concentra basicamente nessas 3 regiões, né? Então, mesmo assim, a gente já viu o mapa que tem a questão do litoral, mas essa produção do Nordeste é bem maior, né? Metade da produção. Isso mesmo, bem maior. Mas, como eu comentei, né, não existe assim uma bibliografia que dê conta de responder como elas realmente chegaram, né? Será que chegaram com as mulheres de convento, as freiras, ou com as próprias mulheres da elite que migraram para aquela região, alguns ficaram no Rio de Janeiro, outros, de repente, em função de outras questões, foram para o Nordeste, e de lá, por exemplo, estando aqui no Brasil, talvez essas mulheres, existe uma referência bibliográfica que diz que essas mulheres importavam livros e revistas da Europa, e como elas não conseguiam dar conta de produzir para adornar as suas roupas, elas passavam, ensinavam, né, as mulheres do povo, talvez as escravas, as técnicas para dar conta da produção. E deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tenho aqui. Não, me fugiu aqui agora. Então, essa questão de algumas certezas aqui no Brasil, infelizmente, não há. Talvez seja uma lacuna que é a ser estudada, né, Manon? A ser pesquisada mesmo. Né? Sim. Porque talvez há algum registro em algum lugar que eu não tenha visto, por exemplo. Né? Sim, não, porque a sua pesquisa já foi bastante ampla nessa questão das técnicas. E a partir dessa pesquisa e de todos essas parcerias até que existem aí, de alguns estilistas e de alguns designers tentando revitalizar, né, principalmente fazer manual, né, das rendeiras, né, a gente vê aí algum crescimento nesse sentido, de renovação, enfim, né. Infelizmente, no meio em que eu estou, onde eu pesquiso, eu não vejo assim apesar da interferência de designers e de alguns estilistas e tal, eu não vejo isso durar por muito tempo, sabe? Eu ainda não percebo, até como os números que eu mostro ali numa tabela que foi feita pelo IBGE, que tu mencionaste, o cenário, ele... Enfim, eu não me sinto à vontade de dizer isso, nem gostaria de dizer isso, mas eu não vejo um cenário muito promissor, sabe? Porque eu não vejo gente jovem realmente produzindo rendas, né? E se vejo um ou outro, por exemplo, eu estou nesse mercado há mais de 25 anos da área têxtil, então eu observo que algumas pessoas, elas avançam, não quero mencionar muito o nome de estilistas, mas elas sim. Parece que vai ter sucesso, mas daqui a pouco elas desistem, né? Parece que são ciclos curtos que não dão uma sustentabilidade para as técnicas. A não ser, por exemplo, a renda irlandesa, que é tombada ali pelo IFAM. Isso há de se pesquisar, eu não pesquisei, tá? Se realmente essa renda, por exemplo, ela é exportada, o pessoal consegue comercializar essa renda por um valor justo, né? Tem pessoas jovens produzindo. Então, essa questão da distância, como eu não consigo estar próxima desse polo, eu não observo, né? E tem também iniciativas muito interessantes, como, por exemplo, a Márcia Ganem, que faz um trabalho com rendeiras de Salbara, se não me engano, que ela realmente inova muito nessa questão da renda de bilros, com a criação de novos motivos visuais, inserindo outros materiais. Então,
Existe sim um ou outro caso, mas de maneira geral, e pelo que os números mostram, a situação é bem delicada, bem delicada. E outra coisa também é essa relação da renda feita de maneira manual e artesanal e com a entrada da renda industrializada aí, né? Já desde o século XIX. Como é que você vê essa relação? Porque ontem eu também estava vendo um outro seminário, inclusive sobre o fato amano italiano, né? Essa valorização que eles dão do artesanal. Eu vi também o webinar. Dessa importância do fazer manual, de entender, né, esse fazer manual para depois traduzir aquele trabalho de maneira industrializada, enfim. Então, eu queria te perguntar dessa relação da renda manual com a industrial, se uma atropelou a outra, se a industrial desvaloriza essa produção, enfim. Como você vê essa relação ainda hoje em dia? O que acontece é que aqui no Brasil, com a situação de importação de tecidos, né, a indústria têxtil, ela patina um pouco, né? E eu já trabalhei em indústria têxtil e sei da realidade. Só que aqui no Brasil, se eu não me engano, são 3 indústrias têxteis que produzem rendas. Nossa. Na verdade, eu tenho notícia mesmo de 2. Uma eu tenho notícia do Rio de Janeiro, que fechou alguns anos atrás e não sabia o que fazer com o acervo, só que eu não lembro do nome dela agora, eu posso pesquisar, depois te comentar. E tem uma no Nordeste, que eu também não estou lembrando o nome. Quer dizer, tem 2, basicamente, 2 empresas. Uma em São Paulo, que é a Rendas Ipiranga, se não me engano, e a Repk, em Santa Catarina. Então, a maioria das rendas dos materiais são importados da China, a grande maioria, né, da Ásia. E aqui no Brasil, então, a renda industrial tem, assim, produzida aqui, tem uma representação muito baixa, e a renda manual, neste meio da história ali, ela entra, assim, como objetos que algumas pessoas dão valor, compram e dão valor, e outras nem sabe do que se trata, não compra, não tem interesse, né? Mas, então, assim, sim, a industrial, ela interfere na manual no sentido de ser uma renda bem mais barata. E se um estilista coloca numa roupa uma renda industrial chinesa ou uma renda industrial brasileira, ao contrário do que acontece na Itália, por exemplo, na Itália eles têm uma cultura de conhecer tecidos, conhecer fios. Eles dão valor, muitas vezes, né, do que é produzido ali. Aqui no Brasil, a gente não tem uma cultura do têxtil. As pessoas não conhecem tecidos. Né? Mesmo se numa universidade, assim, a parte de tecnologia têxtil, ela é um pouco, assim, escanteada. As pessoas não conhecem fios, não conhecem matéria-prima. Então, assim, a renda industrial ou manual, se ela aparece na roupa de um estilista, a não sei que o estilista realmente, o designer, realmente dê valor, explique, fale, como, por exemplo, a Marta Medeiros, né, que trabalha com isso, né, com esse material. A Marta Medeiros, que tem uma coleção belíssima, né? E ela, até onde eu sei, ela mostra as rendeiras, mostra o processo e é um trabalho bem bacana. Mas eu acho que a gente precisaria ter mais desse tipo de design, de produção e de cultura e de até mesmo, né, a gente entender um pouco mais essa cultura do têxtil, né? Porque até eu percebo, assim, nos museus, quando eu vejo a descrição de alguns objetos nos museus brasileiros, às vezes eu não entendo bem o que eles querem dizer quando fazem a descrição de um tecido. Não sabe se estão aplicando um nome comercial ou um nome da estrutura têxtil. Então, e esse conhecimento ele é importante até numa questão de museus, porque tem aquele projeto, por exemplo, o projeto Replicar, que tu deve conhecer. Sim. Então, olha o trabalho que foi feito ali de identificação de fibra, de fio, de estrutura têxtil, para depois replicar aquele tecido, para depois replicar a roupa, né? E aquele
enfim, eu acho que tem também essa lacuna de nós brasileiros, assim, do entendimento de tecidos mesmo, de tecidos. Sim, isso eu acho também que eu vejo bastante isso, né? Mesmo nas universidades aqui, quando a gente vai para fora, principalmente a Inglaterra, que também tem a tradição dos museus têxteis e dos museus de rendas também, eles começam a conversa pelo têxtil, né? Aqui a gente acho que começa a conversa da moda pelo design, né? Eu acho que se conhece pouco a matéria-prima, né? Isso eu acho que desde sempre nas faculdades, nas universidades, tem sido assim, né? Então, quando a gente vai para fora, a gente vê que é uma outra relação que eles têm com a matéria-prima, desse conhecimento, né? E eu achei também interessante quando você fala da renda de birros, quando ela é levada para outros países, que a gente conhece essas rendas por vários nomes, né? A renda chantilly, a renda, enfim. E aí eu ia pedir para você falar um pouco isso também, que as pessoas acabam falando vários nomes dessas rendas e no final a parte técnica e de construção se remete sempre ao mesmo tipo de renda, seria mais ou menos isso. Assim, desculpa, aqui no Brasil, sim, a renda de birros, ela de norte a sul, com exceção da renda tramóia, que eu já falo em seguida, a gente conhece por renda de birros, os pontos são mais ou menos os mesmos, a cara da renda é mais ou menos a mesma, né? E já o único nome diferente que eu encontrei para renda de birros aqui no Brasil é a tramóia, que ela é feita em Santa Catarina. Depois eu posso colocar aqui uma imagem, quando a gente editar o vídeo, para vocês terem uma ideia. Porque, sem ser a tramóia, no resto do Brasil é renda de birros. Eu só queria fazer um parênteses, quando nós falamos da questão do Brasil, das revistas e livros que vinham da Europa para cá. Importante salientar, livros na Europa, livros com as técnicas, eles existem desde 1500 e pouco, tá? Inclusive tem um, que eu não sei se vai dar para ver aqui, ó. Aqui do ladinho tem a data, 1587, que é um livro que ele ainda se encontra para vender bem baratinho. E tem aqui ó, uns desenhos de rendas, ó. Que fantástico. É bem interessante. Uma reedição. Que lindo. Então, aqui, ó, deixa eu ver, facsímile singular, novo, por trás, 1567. Não sei se dá para ver a data ali. Mas... E qual país de que país esse livro, originalmente? Teve na Bélgica, parece que foi o primeiro. Depois eu sei que teve deixa eu ver que uma anotação que eu fiz aqui, um dos mais antigos é de 1560 deixa eu ver aqui a minha anotação. E é interessante a importância que eles dão em relançar, né, uma reedição hoje em dia de um livro do século XVI sobre rendas, né? Quer dizer, então é uma tradição muito importante a ser mantida, né? Incrível, né? E o que acontece também, Manu, essa questão dos dias de hoje, das rendas, né? Que tu não vai, de repente, ver um jovem ali produzindo rendas, mas tem, por exemplo, na Inglaterra, tem a Universidade de Nottingham, que eles têm o Lace Heritage, acho que é esse o nome, e que eles trabalham, por exemplo, com a renda Here Now, tem esse livro aqui, onde os alunos da área de design, da área de artes, eles trazem a linguagem das rendas, né, rendas antigas, trazem uma linguagem mais atual, digamos assim, inserindo até mesmo em outros objetos. Então, e isso é sim, o que Nottingham faz, é sim, no sentido de resgatar não só as técnicas, mas pelo menos a visualidade das rendas, né? Que eu acho que digitalizar coleções e deixar disponível para os alunos ou para os diversos profissionais, eu acho que também é uma forma das pessoas ir se aproximando desse universo, né?
e quem sabe, se não fazendo renda, mas levar essa linguagem para as outras situações, outras superfícies, outros destinos, né? Destinos, entre aspas. Sim, não, é extremamente importante. Primeiro, isso já está organizado no museu, que seja universitário, que seja um museu, enfim, de outros formatos, mas já é uma maneira de as pessoas terem esse primeiro conhecimento e acesso, porque muitos desses ofícios vão se perdendo aqui no Brasil, né? Porque as pessoas realmente, enfim, não existe essa preocupação, como em alguns países, como na Europa, em reeditar esses catálogos que são tão importantes, né? Outro dia mesmo, uma pessoa que faz recriação de trajes do século XIX me ligou para pedir um risco de um bordado de vestido de um período tal. E é dificílimo, entendeu? Eu falei, olha, eu tenho algumas imagens de roupas desse período, mas realmente existiam, né, os riscos, assim como tinham os moldes nas revistas, tinham os riscos dos bordados, né? Enfim, isso tudo se perde um pouco, né? Então, eu acho que a importância dessas conversas aqui é para que as pessoas tenham conhecimento, né, desses acervos que estão organizados, desses materiais que já estão sendo pesquisados, né, como esse trabalho da Márcia Galém e tantos outros, né? E que continuem, né, enfim, se organizando e produzindo. E eu acho que o viés pela universidade muitas vezes é mais fácil, porque tem toda a pesquisa que pode estar aliada aí, né, a essa indústria, a essa criação, enfim. Então, eu fiquei muito curiosa em mostrar todo esse seu trabalho, essa pesquisa, e é uma pena que realmente numa live a gente não tem o recurso de mostrar essas imagens que a gente vai disponibilizar aqui no perfil Museologia da Moda, que vocês vão ficar assim encantados, porque realmente a gente gosta de ver renda com a mão, a gente já não está podendo ver com a mão, então muito menos com os olhos, então fica mais difícil ainda, né? Mas quero dizer que eu assim, adorei poder conversar com você. Eu acho que o nosso tempo está meio se esgotando aqui. Eu nem estou controlando. Então, eu acho que já vai dar 1 hora, não sei se a live cai de repente, assim, se a gente, enfim, depois de 1 hora ela acaba. Mas queria dizer que foi muito importante mostrar todo o seu trabalho, né? Na verdade, você é uma grande especialista no assunto, né? E que as pessoas também comecem a trocar informações, que tem várias outras pessoas pesquisando sobre isso, trabalhando, né? Sobre esse tema. Quando eu divulguei a live, várias pessoas me mandaram mensagens também. Conversa com essa pessoa, porque ela está estudando até no exterior, rendas. Então a gente vai fazendo aí um bom network, né, para ter essa troca toda que bacana. De informações. Que bacana. Eu vou pegar o nome também dessa pessoa e colocar em contato, né? E, enfim, queria te agradecer, queria saber se você também quer comentar mais alguma coisa antes da gente encerrar. Agradecer a todos que estão aqui acompanhando. Tem 27 segundos que nos restam. Então, fique à vontade. Eu que fico muito grata. Eu tenho, assim, uma tendência a ser uma pessoa muito da parte técnica, então, às vezes, eu sou um pouco chata, né? Imagina, conversa. foi ótimo. Mas, assim, se precisar de alguma informação técnica, pode fazer contato comigo também, que estou à disposição.